Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Júlio que está falando, de Comunicação, Liderança e Intervenção. O objetivo desse vídeo aqui é a gente passar os principais tópicos que nós comentamos durante o bimestre para que vocês possam fazer uma revisão, né, desses principais conceitos para a realização da nossa prova que vai ser realizada na próxima sexta-feira, tá bom? Então a ideia aqui é passar para vocês aqui alguns conteúdos, revisar de uma maneira bem rápida, tá? Essa apresentação aqui ela ficou bem longa, ela ficou com 64 slides, mas eu vou tentar ser mais objetivo possível aí, focando nos pontos aí que vocês precisam estudar para a prova, tá bom? Bom, vamos lá. Bom, nós começamos o nosso semestre falando de introdução à comunicação, né? Os conceitos, tipos e as características da comunicação que nós temos, principalmente dentro da empresa, tá? Aqui a gente passou alguns objetivos, né, a respeito da comunicação, que vocês podem estudar também, é basicamente um resumo da aula, tá? E com as palavras do guru aqui do Peter Drucker, né, ele fala que 60% dos problemas administrativos resultam da ineficácia da comunicação, né? Não simplesmente dentro da empresa, né, pessoal, mas também a falha de comunicação também na nossa vida pessoal geram problemas gravíssimos, seríssimos, que acarretam até aí mal entendidos aí entre amigos, entre familiares, e dentro da empresa resulta também em redução de aumento dos custos, perda de clientes, ineficiência e uma série de outras coisas, né? Então, as necessidades da empresa passam por melhorar a eficiência da comunicação para que seja mais eficiente, a eficácia na comunicação, né, fazer logo de uma primeira vez da maneira correta, né, tanto interna quanto externa, né, interna entre os departamentos, externas com o cliente. As falhas da comunicação precisam ser evitadas em todas as áreas da nossa vida, principalmente dentro da empresa, e isso gera desmotivação dos colaboradores que trabalham nas empresas, tá? Então é importante a gente ter em mente que existe uma necessidade muito grande para que a gente possa se comunicar de maneira eficiente, tá? E isso pode acarretar em perdas de clientes, né? A imagem da empresa pode ser prejudicada. Mais para frente a gente vai ver algumas falhas de comunicação, elaboração de marca de uma maneira errada, ou então comunicação errada para os clientes pode deixar a nossa empresa com uma imagem muito ruim no mercado. O vídeo aí que aconteceu com a Vale, né, e outras empresas enormes aí que nós temos no mercado que por falha de comunicação, por ineficiência dos processos, tiveram a sua imagem manchada, tá? E a gente precisa realizar manutenção dos processos comunicativos, sempre se perguntar o que a gente pode melhorar para que a gente possa ter uma comunicação mais eficiente, tá? Bom, a origem da palavra comunicação, ela é do latim, né, que é communicatio, né? Tradução literal é tornar comum, então é um verbo que busca tornar comum uma informação, porém tem significado de ato de repartir ou dividir ou distribuir, né, uma informação. É derivado de comus, né, e que dá a ideia de objeto geral ou então de conhecimento público, tá? E é algo que é compartilhado por várias pessoas, várias tecnologias, em várias divisões da sociedade, tá bom? Bom, aqui está um conceito, né, de comunicação, né, que é um processo de interação social, faz parte da atividade humana, né, e ela ocorre através de diversos canais e meios, né, para poder influir, né, de alguma maneira no comportamento das outras pessoas e na organização e também no desenvolvimento dos sistemas sociais. Então faz parte do nosso dia a dia a comunicação, tá? Bom, e qual que é a importância dela, né? A comunicação sempre faz parte, né, de todos os processos que envolvem a história, a integração, instrução, troca mútua, né, e constante desenvolvimento da evolução do homem. Então, desde dos primórdios até hoje, existe a necessidade de a gente se comunicar para que a gente possa se fazer entender e poder evoluir e aprender também, né? Através da comunicação que os seres humanos passam a entender, aprender, descobrir e a se desenvolver, né? É o que a gente está fazendo, é o que eu estou fazendo aqui com vocês nesse exato momento. Eu estou me comunicando com vocês através de um vídeo, né, de uma videoaula de resumo, de revisão para uma prova, né? E eu estou transmitindo para vocês conhecimento, né? Com o objetivo de desencadear desenvolvimento para a vida profissional de vocês. Então a gente está se comunicando a todo momento, mesmo falando ou não, né? E a comunicação, ela tem algumas maneiras, né, de acontecer, né? Tem a comunicação verbal, que é feita por intermédio das palavras, linguagem oral ou escrita, né?
E tem a comunicação não verbal, né? Que é realizada por gestos, o tom de voz que você usa, o olhar, a maneira de se vestir, né? E a gente comentou bastante isso durante o bimestre, né? E além disso é possível utilizar desenhos, né? Sinais, imagens, sons, música e até o código Morse, né? Que foram utilizados na guerra aí e outras maneiras de se comunicar. Então essas são algumas das maneiras que a gente tem de se comunicar tanto dentro da empresa quanto fora dela, né? E a comunicação e a cultura, elas têm uma relação muito próxima, né? A comunicação possui profunda relação com a cultura do seu povo, né? A cultura de um povo abrange os seus valores, né? O que é valorizado dentro desse povo, os costumes, os hábitos, as crenças, né? E pode ser expressada por uma linguagem oral, que é a língua oficial do país, né? Que pode ser a língua portuguesa, por exemplo, em Portugal, Moçambique, né? Angola, Brasil. E as expressões idiomáticas, que são as gírias, né? Tá ligado? Sabe? Firmeza na represa, né? Então, todas essas tipo de gírias aí, expressões idiomáticas também faz parte da linguagem oral. Uma linguagem escrita também, que mesmo usando a língua oficial, há uma diferença entre a maneira como a gente fala e como a gente escreve, e isso é bom a gente ter essa diferença. Em outras aulas nós vamos comentar um pouquinho mais sobre isso, né? Que a maneira como a gente fala é diferente da maneira como a gente escreve, né? Então, por isso tem as regras de linguagem, né? Que é essencial para facilitar a compreensão, né? E existem os símbolos também, né? Os símbolos são o quê? O hino nacional, a bandeira e outros sinais, né, usados no cotidiano, alianças de casamento e noivado, vestir-se de preto em funerais, né, mandar flores. Então, são todos símbolos que são utilizados para que a gente possa se comunicar e ter relação com a cultura humana, tá bom? Bom, apesar de haver semelhanças culturais, como é o caso do Brasil e Portugal, existem especificidades, né, no modo de ser ou de falar entre os povos, o que pode causar choques culturais. A gente falou um pouquinho sobre isso, sobre os choques culturais, né, com aquele estudo de caso da Tunísia. Né, aqui tem alguns outros exemplos que eu já disponibilizei para vocês nesse material que estou mostrando. Então, em algumas culturas, né, alguns animais são sagrados, algumas maneiras de agir após o almoço, né, como arrotar, é visto como elogio para o almoço ou sinal de respeito, porém a grande maioria dos outros países veem isso como um sinal de desrespeito, tá? Então isso são diferenças culturais que a gente precisa observar, principalmente na nossa área de atuação, para que a gente possa atuar de uma maneira correta, tá? Nós falamos também de senso comum e senso crítico, tá? Que o senso comum vai refletir o modo de pensar da maioria das pessoas, então são noções admitidas pelos indivíduos através das suas vivências do cotidiano, descreve as crenças e proposições que aparecem no cotidiano sem se preocupar com uma investigação detalhada para atingir seu real significado. Tá? Então existe algumas crenças, né? Tá muito ligado à crença, né? Então, por exemplo, que gato preto dá azar, fada do dente, tomar leite com manga, enfim, tem uma série de crenças aí que vai refletir o nosso senso comum também, tá? E nós temos também o senso crítico, que ele vai avaliar a capacidade de questionar e analisar de forma racional e inteligente as situações que se apresentam para a gente no cotidiano, tá? Então, a gente precisa julgar, a gente precisa, na verdade, se policiar para que a gente possa tomar uma decisão correta na empresa, porque o senso crítico ele vai nos ajudar na tomada de decisão dentro do ambiente empresarial, tá? Então isso é muito importante que a gente tenha isso em vista, tá? A linguagem em signo, né, que a linguagem é a construção social da humanidade, é o instrumento utilizado para a comunicação, né? Ela é dinâmica, de constante transformação, então no momento que a gente está conversando aqui, a linguagem ela é viva, né? Ela vai se atualizando com o passar dos anos, então quando eu falava supimpa lá nos anos 80, agora eu não falo mais supimpa, né? Então as coisas vão evoluindo com o passar do tempo, né? Muda conforme as descobertas científicas. Existem diversos tipos de linguagem, que pode ser oral, escrita, científica ou musical, né? E é definida como repertório de signos com regras para combiná-los, né? Signo, significado, né? O significante também, que fazem parte aí da estrutura da linguagem, tá bom? Bom, o signo, o que ele vai englobar? É a palavra, né, que possua sentido, pode ser considerado um signo linguístico, tá? Empilhadeira, treinamento, marca, indústria, salário e praça são todos exemplos de signo, tá? O significado, ele é um conceito, a ideia ou concepção de que cada pessoa tem sobre uma determinada palavra, tá? Por exemplo, empilhadeira. Quando eu falo empilhadeira, e como está no conceito, né, do dicionário, vai aparecer equipamento de movimentação utilizado nas operações logísticas.
Agora, o significante é uma imagem acústica que a pessoa reproduz quando ela ouve aquela palavra, tá? Então, por exemplo, quando eu falo a palavra executivos para vocês, o que vocês vão imaginar? Pessoas, né, vestidas socialmente, no caso dos homens, paletó e gravata, né, aquela pasta, né, aquela maleta, né, então toda aquela parte é o que vem à cabeça, tá? O significante ele vai mostrar isso pra gente, tá? É uma imagem acústica que nós temos. Bom, alguns modelos de comunicação, né, que vai trazer pra gente o que é ruído e feedback, tá? A comunicação é um fenômeno humano, né? É difícil conceber um modelo que expresse sua complexidade e os vários aspectos envolvidos. Então, é muito complexo a gente... Mas existe um modelo clássico, tá? Que nós temos aí o papel do emissor, que é quem emite a mensagem. Nós temos esse envio da mensagem e o receptor, né? Que vai receber essa mensagem de alguma maneira, que vai receber o que o emissor está emitindo, tá? E o receptor, após receber essa mensagem, vai enviar um feedback para esse emissor, para que ele possa saber se o receptor entendeu essa mensagem, tá? Então, basicamente, essa é uma estrutura básica que nós temos de modelo de comunicação, tá? Nós temos um modelo mais elaborado, onde nós temos aqui o emissor, né? Ele emite a mensagem, essa mensagem ela passa por uma concepção, passa por uma codificação da mensagem, depois é feita uma seleção da mensagem que vai decodificar essa mensagem, vai interpretar a mensagem, né, a parte aqui do receptor, e o receptor ele vai avaliar essa mensagem e vai emitir um feedback pro emissor, tá? E o emissor ele tem por objetivo se fazer entender, tá? Então o feedback ele é uma reação ao ato da comunicação. Na maneira como você se expressa, você vai saber o feedback das pessoas que estão recebendo essas mensagens, tá? E o feedback que ele é? Ele possibilita que o emissor saiba se a mensagem foi aprovada ou desaprovada, compreendida ou não pelo receptor, tá? A gente está fazendo isso a todo momento e os nossos receptores, né, as pessoas que estão se comunicando com a gente, estão avaliando a mensagem que está chegando, tá? Bom, e o que é o ruído? O ruído é qualquer interferência ou barreira que dificulta a comunicação. Então, ruído a comunicação pode ter várias origens, né? No emissor ou no receptor, neste caso pode ser de ordem, né, psicológica, quando envolve o estado mental ou emocional, né, da pessoa que está recebendo essa mensagem, que ela pode estar preocupada, pode estar triste, pode estar estressada. Perceptual, quando diz a respeito da concepção do mundo e da pessoa, formação cultural, religiosa, às vezes uma mensagem que você passa no e-mail, então a maneira como você se comunica numa palestra pode ser mal interpretada devido à cultura e à religião e os preconceitos das pessoas que estão te assistindo, estão recebendo a mensagem. Fisiológica, que pode atrapalhar pela dor de cabeça, né, e demais dores, né, dificuldade visual e auditiva, então isso pode ser um ruído também, né. E nós temos aqui, como eu comentei com vocês, né, o poder de um boato, né, que também está muito relacionado com as nossas fake news de hoje, né, então isso é importante, né, que aqui tem não vou ler tudo para vocês, mas depois vocês deem uma lida aí, né, que a informação ela vem sofrendo diversos ruídos até chegar na pessoa aqui, na última pessoa, né, o famoso telefone sem fio, né, que é totalmente diferente da emissão aqui na origem, o que chega aqui no destino, tá? Bom, o ruído, né, pode ser também no ambiente, né, que é excesso de barulho, pouca luz, movimentação de pessoas, que pode distrair a pessoa que está trabalhando ali. Na mensagem, né, que é o tipo de linguagem utilizada, às vezes não é entendida pela pessoa que está recebendo a mensagem. O tipo de vocabulário, né, utilizar gírias, às vezes no ambiente empresarial, além de sujar a sua imagem, vai ficar ruim para as pessoas entenderem. E também uma sequência lógica, quando não tem uma sequência lógica, então a velocidade da emissão dessa mensagem pode ser muito rápida e faz com que as pessoas não te entendam, tá? Bom, o que é redundância e entropia, né? Que também está muito relacionado a essa parte de dificuldade de entender algumas informações durante a comunicação. Redundância vai caracterizar a mensagem que contém elementos conhecidos e, portanto, de conteúdo previsível, tá? Os artigos de jornais, as músicas populares, os gibis, assim como as novelas, são exemplos de peças de comunicação que utilizam redundância na forma e na linguagem que se repetem, tá? Então eles utilizam isso às vezes como uma ferramenta para propagandas, para que se possam ter aquele famoso, por exemplo, essas músicas de funk que a gente ouve às vezes, ou então músicas que às vezes viralizam rápido, eles utilizam a redundância para que se possa fixar na mente das pessoas, tá?
E existem também as falhas, né? Como é o caso aqui, ó, dessas propagandas. Gelo gelado, né? Então, lan house com internet, né? Chaleira de chá. Então, tem umas coisas assim que são meio redundantes, né? Então, são exemplos aí que nós temos de redundância. A entropia é marcada por algum elemento estranho, né, não usual, que gera um alto grau de imprevisibilidade com relação ao conteúdo transmitido. A comunicação utiliza a entropia para quantificar o grau de ruídos ou incerteza da informação. Tá? Então, a entropia está muito relacionada ao grau de incerteza que se passa numa informação. Aqui temos um caso aqui, né, que tem uma frase: é engraçado como as pessoas ficam confusas quando a frase não termina do jeito que elas periquito. Né? Então, falei com vocês sobre isso na nossa aula presencial, que não faz sentido, né? Você fala, parece que vai terminar de uma maneira e termina de outra. Então, a entropia ela busca também analisar esse tipo de falhas de comunicação. Tá? Bom, algumas dificuldades na comunicação. Né? Nas empresas, esse processo tende a ser mais difícil, né? Porque, diferente da família, na empresa não existem laços afetivos. A gente está trabalhando com pessoas que são diferentes da gente, que são de outras famílias, de outras culturas. Então, o processo de comunicação é mais difícil. Existem também fatores que são barreiras para a comunicação, né? Os níveis organizacionais também, com a complexidade da estrutura, também fazem com que a comunicação ela seja muito mais complexa, né? Às vezes você se comunicar com o diretor é diferente de você se comunicar com o pessoal da operação, que é diferente de você se comunicar com o pessoal do jurídico, eles usam outro tipo de comunicação. A autoria da administração dificulta, autoridade, né, da administração dificulta a comunicação aberta. Então existem empresas que são muito mais fechadas para a comunicação, é muito mais formal, e tem outras que são muito mais informais, onde você consegue acessar rapidamente um diretor de uma área, o presidente da empresa. Então isso faz parte, né, da comunicação. Tentativa de mostrar controle, e funcionários apresentam se mais favoráveis. Então, às vezes algumas chefias elas se mostram mais fechadas e o que acontece? A comunicação ela se torna muito mais fechada, né? Então isso faz com que o processo de comunicação seja muito mais moroso, tá? A especialização de vocabulários, como falei, a área jurídica ela se comunica com um vocabulário específico, diferente da gente que está ali no cotidiano mais comum, tá? E sobrecarga de informações em detrimento da qualidade. Então a gente tem muita informação hoje permeada nos diversos níveis empresariais e faz com que a gente realmente tenha dificuldade de se comunicar. Tá? Bom, chegando aqui nos meios de comunicação de massa, que nós falamos também na segunda aula da nossa disciplina, né? Nós falamos de meio de comunicação de massa e também da indústria cultural. Tá? O Peter Drucker ele falando um pouquinho da liderança, né? Não é um cargo, é uma responsabilidade, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que ter no nosso sangue, como a gente tem conversado até agora, até o momento na disciplina. Vamos falar ainda mais da liderança, até com o nosso livro do Monge Executivo, né? Então, que a gente tenha que liderança não é um cargo, e sim uma responsabilidade, não somente da chefia, tá, pessoal? Do líder, mas de todos, tá? Tem que estar no nosso sangue, tá? O James Hunter, ele fala que pensamento viram ações, ações viram hábitos, hábitos viram caráter, e o caráter vira o seu destino. Então, tudo que a gente faz no dia a dia vai caracterizar o tipo de profissional que a gente quer ser no futuro, tá? Que é aqui, está presente na obra que a gente está lendo durante todo o semestre, tá bom? Bom, os meios de comunicação de massa são representados pelos jornais, rádio, cinema, televisão, revistas, livros e atualmente as redes sociais. Então, é também um meio de comunicação de massa. E a massa é representada pelo grande agregado de indivíduos que podem ter diferentes idades, culturas, sexo, anônimos, etc. E dessa forma o indivíduo de Santa Catarina assiste e acessa o mesmo conteúdo que o indivíduo que assiste em Manaus. Tá? Bom, a indústria cultural ela é formada por um conjunto de empresas, né, cujo produto, né, a cultura de massa, é veiculado pelos meios de comunicação de massa. Por exemplo, as empresas de Hollywood, Warner, Fox, ESPN, e empresas brasileiras tais como a Globo e a SBT. Tá? Então, representam a indústria cultural, como vocês podem ver aí nas imagens. Tá bom? Bom, embora seja a sétima arte, né, contendo atores, estrelas, tudo, a indústria cultural ela se assemelha muito ao processo produtivo. Por quê? Ela usa crescentemente, usa de maneira crescente maquinário, a divisão do trabalho, que é igual numa fábrica, amplia e disputa mercado para orientar sua produção e universaliza os seus produtos, né? Novelas, filmes e telejornais e os seus conteúdos para que se possa
globalizar aí os seus produtos. Então a indústria cultural ela é muito semelhante a uma indústria comum por todas essas características, tá? Os funcionamentos dos meios de comunicação de massa, né, eles vão vincular grande variedade de conteúdos, né, sem uma prévia análise, então isso é nocivo, né, porque você pode estar consumindo um conteúdo que não vai te agregar valor. Nesse tipo de veículo, tudo tende a ser efêmero, ou seja, rápido e transitório, né, as informações são apresentadas sem vinculações antecedentes, então ocultando aí toda a base científica que às vezes existe. E os meios de comunicação de massa oferecem grande variedade de escolhas e públicos, né, bastante distintos. Existem jornais, entre jornais existem matérias que exibem crimes e casos bizarros com linguagem grosseira, como também assuntos que auxiliam na formação cultural. Então existem alguns canais que vinculam coisas que agregam valor. E as produções cinematográficas, né, seguem a mesma linha, atendendo diferentes níveis culturais, né? E quais são as implicações da existência dos meios de comunicação de massa e a indústria cultural na dinâmica social? É o que a gente pode ver aqui. Pode causar alienação se a gente não checa as origens dessa informação. Então a gente precisa ter prudência, a gente precisa usar o nosso senso crítico, que a gente comentou agora há pouco, para que a gente possa verificar se isso vai agregar valor ou não na minha carreira e até para eu poder vincular um produto nesses meios de comunicação, tá? Então eu preciso avaliar isso, tá? Bom, como profissionais de mercado, a gente deve selecionar com critério, como eu disse para vocês, né? Para que a gente possa não cair aí, na verdade, ter uma estratégia, às vezes de marketing, de logística, para poder ferir os nossos conteúdos vinculados, principalmente os produtos que a gente está oferecendo para o nosso cliente, tá? As empresas utilizam os meios de comunicação de massa, né? E com seus funcionários, tanto para interagir com a sociedade quanto para interagir com seus funcionários de público interno. Para o público externo, o que eles fazem? Vincular propagandas, operacionalizar o marketing da empresa, divulgar novos produtos e serviços, financiar a indústria cultural com propagandas, então se paga para poder veicular isso, comunicar atividades e projetos sociais para construir uma imagem boa da empresa. E no uso dos meios de comunicação de massa do público interno, o que a gente faz? A gente utiliza jornais, vídeos e revistas sobre programas de saúde, né, participação de resultados, conhecer o público interno e o comportamento quanto às informações de padrão de qualidade, analisar os mecanismos de percepção, verificar os ruídos nas mensagens transmitidas, o que de fato chega ao receptor e como ele incorpora ao seu universo cultural. É importante a gente ressaltar aqui, como exemplo, né, quando um funcionário ele trabalha numa empresa em que a empresa dele está a imagem da empresa dele está vinculada em vários meios de comunicação de massa, esses funcionários se sentem orgulho de trabalhar nessa empresa. Né? Vamos falar um exemplo aqui da área de logística, por exemplo, o DHL. Para quem trabalha na DHL, quando assiste uma Fórmula 1 numa grande emissora, o que acontece? Ele se sente orgulhoso, né? Falar, que legal, a empresa que eu trabalho está ali, né? No caso da Goodyear também, que fornece pneus, enfim, uma série de outras empresas quando estão vinculadas no meio de comunicação de massa. Isso traz uma valorização psicológica pro funcionário que trabalha nessa organização, tá? Somente como exemplo aí. E nós falamos também de tecnologia de informação, tá? E comunicação, apesar que a gente vai falar todo semestre a respeito disso, tá? O Peter Drucker, ele fala aqui da parte de liderança, né? Se você quer algo novo, você precisa parar de fazer algo velho. A gente falou isso na nossa última aula, que foi o capítulo 2 do Mundo Executivo, que falou de paradigma, falou de novas maneiras de pensar, e a gente vai conversar um pouco sobre mindset, né? Não há nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência algo que não deveria ser feito. Então a gente precisa selecionar com mais critério, pessoal, as atividades que a gente faz durante o nosso dia a dia, tanto na vida pessoal quanto na profissional, para que a gente possa fazer o que realmente vai agregar valor tanto para a nossa carreira quanto também para a empresa, tá? O que pode ser medido pode ser melhorado, então a gente precisa coletar informações para que a gente possa medir o nosso desempenho, senão a gente não consegue saber se a gente está evoluindo ou se a gente está regredindo, tá? Então é importante que a gente tenha isso em mente, tá? Panorama do mercado e contextualização, eu trouxe aqui alguns exemplos que a gente comentou durante nossas aulas, né? A respeito de empresas de inovação, tá? Já comentei com vocês, não vou ler tudo aqui, porque senão vai ficar muito moroso, né? Mas a palavra de ordem é atender as demandas dos clientes, tá? Para que a gente possa se mostrar competitivo no mercado e não estar vulnerável às ameaças que tem no nosso mercado, tá?
Então, essas são as empresas aí, por exemplo, Uber, Netflix, Amazon, tem a Tesla também, como outras, também a própria Apple, né, que estão aí em constante evolução, sempre desenvolvendo produtos novos. Tem a própria Google também, que está sempre preocupada em desenvolver novas maneiras de atender o cliente, tá? Bom, nós falamos também sobre a quantidade de informação que a gente tem, tanto na nossa vida pessoal quanto na vida profissional também, com as nossas redes sociais, através do acesso ao celular e às tecnologias, faz com que a gente tenha um volume de informação muito grande e a gente precisa tomar ações para que a gente possa pegar as informações que são realmente relevantes para a nossa tomada de decisão, tá? E as informações, elas são um fluido vital das organizações para alimentar as nossas decisões, tá? E serve também de boia de salvamento, né, para, não somente para a empresa, mas também para os nossos fornecedores e nossos clientes. A gente lidando com a informação e utilizando a tecnologia para isso, a gente se torna mais eficiente para que a gente possa tomar uma decisão muito mais correta, como se a gente não tivesse essas tecnologias à nossa disposição, tá? Bom, aqui a gente falou também de dados, informação e conhecimento. Dados são pequenos fragmentos da informação. Você pode ver que eles estão soltos aqui, essas bolinhas, né, que é uma maneira de representar. A informação, ela começa a relacionar o que é importante, tá vendo? Essas bolinhas verdes aqui é o que eu tenho de importante nos meus dados coletados. O conhecimento, o que ele faz? Ele vai começar a se tornar algo aplicável, né? E alguma coisa que eu consigo já ligar o que é importante, o que não é, né? O que tem de relação dentro dessa informação para que eu possa já aplicar isso. A ideia ela vai surgir, né, no próximo passo do que eu tenho de diferencial dentro dessas informações para que eu possa me diferenciar. É por isso que essas bolinhas aqui estão em cor de abóbora, tá? E quando eu tenho sabedoria, é quando eu consigo relacionar tudo que eu tenho de diferencial dentro desse mundo aqui de dados, informação e conhecimento, e a ideia que eu possa ligar e possa me diferenciar de uma maneira muito maior dentro do mercado de trabalho, tá? Aqui eu dei um exemplo, né, um exemplo de sabedoria, que é o próprio Arquimedes. Já contei a historinha dele para vocês, né, a respeito das descobertas que ele teve na época dele. E muitas empresas, startups, empresas de tecnologia estão utilizando aí toda essa informação que eu estou passando aqui para vocês, nesse esquema aqui, para que possam desenvolver novas soluções para os clientes, tá? O volume e riqueza de informação, né, que vai relacionar, né, a riqueza de informação relacionando os canais ou meios de informação, né, que são classificados em relação à capacidade de transmitir uma informação mais ou menos rica, em sequência decrescente, né? Por exemplo, uma informação mais rica que você pode ter é o face a face, tá? Então as reuniões elas são muito importantes para isso. Você consegue ter uma informação ali, é muito mais rico você estar frente a frente com a pessoa do que às vezes você está numa ligação telefônica. Você não está observando as reações da pessoa. É por isso que as entrevistas elas são feitas de maneira presencial, tá? Telefone fixo ou móvel, né, ou meios eletrônicos com feedbacks instantâneos, eles são menos ricos, mas também acabam sendo aí muito eficientes para que você possa ouvir a voz da pessoa e saber como que ela está reagindo às informações que você está passando. Existem também os documentos escritos, né, que são aqui se falou de cartas, né, mas hoje a gente tem o e-mail, né? O e-mail você não consegue ver a percepção da pessoa, então é uma maneira menos rica de se comunicar. E nós temos aqui os menos, o meio de comunicação, né, menos rico que nós temos, que são os documentos escritos, né, boletins, relatórios, né, os bancos de dados, né, e também a gestão à vista, né, que nós temos aqui a maneira de se comunicar aí por gráficos e números, tá? Então, de uma maneira mais rica, nós temos face a face, para menos ricas, que são aí os eletrônicos, enfim, os documentos, tá? Bom, aqui várias situações que nós temos no dia a dia, né, para que você possa escolher. Estudem bastante essa tabela aqui, porque tem bastante informação legal para que você possa tomar uma decisão correta no seu mercado de trabalho, então na sua vida profissional, né? Então, por exemplo, nós temos uma situação aqui que, por exemplo, uma empresa de serviço quer motivar os funcionários a trabalhar em grupo entre os departamentos, né? Qual que é a melhor ferramenta? Qual que é a pior ferramenta que você pode escolher? E-mail, canal de voz. Qual que é a melhor escolha? Face a face. Então, ir até as pessoas, né, e conversar com elas. Eles colocaram o telefone aqui, mas eu particularmente, Júlio, não concordo muito com o telefone, mas o face a face para essa situação aqui é melhor. Por quê? Porque a necessidade de persuasão exige um meio mais rico de comunicação para você poder convencer as pessoas,
para rebater possíveis objeções e negociar condições. Então, quando você está face a face com a pessoa, é mais fácil você agir dessa forma, tá? E aqui outras maneiras, né, de situações em que você pode ter uma escolha ruim e uma melhor escolha. Sempre optem pela melhor escolha, tá? E aqui está falando o porquê que é melhor, mais rico ou menos rico, tá bom? Bom, os sistemas de informações gerenciais, que são os SIGs, né, são sistemas ou processos que fornecem informações necessárias para gerenciar com eficácia as organizações. Então, todas as tecnologias que nós temos, né, todas as tecnologias que nós temos no meio empresarial, eles são importantes para que a gente possa ter relatórios, né, programados, né, que são relatórios que são uma forma tradicional de fornecimento de informação para tomada de decisão. Também relatórios de exceção, né, que a gente pode ver informações que a gente quer excluir, por exemplo, da nossa tomada de decisão, né? Então, são sistemas que nós temos aí permeados nas empresas para que a gente possa gerenciar todo o fluxo de informação empresarial, tá? E aí, nós chegamos aí a uma outra aula que nós tivemos, que é a reforma paradigmática, né? Ou criação e gestão do conhecimento. E nós começamos aí com o Peter Drucker novamente, né? Que ele fala que o conhecimento era um bem privado, né? Agora nós temos eles associado ao verbo saber. Agora é um bem público ligado ao verbo fazer. Tá? É importante que nós tenhamos isso em mente, que agora o conhecimento ele está ao alcance de todos. O que a gente precisa ser é criterioso para que a gente não tome a decisão errada baseada em informações que não são factíveis. Tá? Não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo. Né? Nossa tomada de decisão vai influenciar no nosso futuro. E gerenciamento é substituir músculos por pensamentos, tá? Folclore por superstição, por conhecimento e força por cooperação. Então, trabalhar em grupo, tá? Isso aqui são algumas dicas de liderança, tá? Bom, introduzindo o tema aqui, né? O paradigma é um conceito das ciências e da epistemologia que define um exemplo típico ou modelo de algo. Então, é uma coisa que a gente tem na nossa cabeça e que representa um padrão a ser seguido, tá? Aqui o Edgar Morin ele fala sobre a reforma paradigmática, né, que a gente precisa compreender os desafios da modernidade, mudar a forma de pensar, pensar de uma forma aberta e livre, para que a gente possa reformar o nosso pensamento e transmitir uma nova cultura. Tá? É importante que a gente tenha isso em mente, que a gente possa testar aí o que a gente tem de paradigma na nossa cabeça para que a gente possa poder continuar evoluindo. Tá? E vai muito de encontro ao mindset. E o que é o mindset? É a maneira como pensamos individualmente baseados em princípios, experiências e conhecimentos acumulados ao longo da nossa vida, tá? Então, e até no ambiente empresarial, tá? Então a gente vai fazendo um mapeamento da maneira como a gente pensa em determinadas situações, tá? E ele é importante porque ele pode nos levar tanto ao sucesso quanto ao fracasso, que ele vai determinar as nossas atitudes no meio empresarial, tá? Que pode levar tanto a resultados positivos ou negativos. Então é importante a gente entender como as pessoas, né, vencedoras pensam, enxergam o mundo, para que a gente possa seguir como modelos, até para a gente poder jogar nossos paradigmas por terra e fazer com que a gente possa tomar as decisões mais precisas. Tá? Então é o nosso modo de pensar, determinar o modo como administramos o nosso negócio. Né? Então a maneira que a gente pensa é a maneira como muitas vezes das situações a gente vai gerenciar a nossa empresa. E isso pode ser um pouco nocivo, porque a gente vê nas lideranças aí, às vezes muda-se o presidente de uma empresa, aí se muda toda a maneira de se administrar. Então a maneira como a gente pensa é a maneira como a gente vai administrar os nossos negócios. Tá? Então isso tem muita relação com a parte empresarial. Tá? E os desafios do conhecimento que nós temos hoje, que os saberes disponíveis no mundo são fragmentados, e os problemas multidimensionais e complexos. Então a gente lida com um mundo muito complexo, com muita informação. A gente precisa atender a diversos objetivos, atender nosso cliente, atender nossos fornecedores, né, prover um ambiente agradável para nossas equipes. Tá? E os desafios do conhecimento para a solução do problema está muito ligado ao avanço tecnológico que nós temos. Né? A gente tem aí a cultura das humanidades, a cultura científica, né, que está voltada para um pilar cultural, tá? O sociológico, que nós temos impactos da informática com problemas sociais e construção do conhecimento. Nós temos aí algumas situações na sociedade que são gravíssimas com relação à violência, né? Então alguns dados que se acessam, informações que são disponibilizadas em determinadas deep webs, dark webs, então faz com que a gente tem impactos negativos horríveis na nossa sociedade, então a gente precisa estar ligado a isso. E nós temos também alguns problemas
desafios cívicos, né, que é a falta de senso, de responsabilidade e de solidariedade com com a nossa população, né? Então, o conhecimento ele tem esses desafios aí a serem superados, tá? Bom, nas empresas, a criação do conhecimento, a criatividade e as inovações, ela acontece por meio da incorporação de conhecimento aos produtos, os serviços e os sistemas de produção que nós temos. Então, a gente vai utilizar esse conhecimento para poder melhorar os produtos, serviços e os processos produtivos, tá? Que são habilidades e técnicas que possibilitam a criação do conhecimento organizacional, né? É a capacidade de uma empresa tem de criar o conhecimento, disseminar a organização e incorporar ao produto. Interação entre conhecimento tácito e explícito, né? E nós temos aqui os conceitos de conhecimento tácito, né? Que é aquele que a pessoa adquiriu ao longo da vida, né? Pela experiência, então é o que a gente traz de casa. E o explícito é o conhecimento que já foi ou pode ser articulado, codificado, armazenado de alguma forma ou em alguma mídia. Por exemplo, os livros eles são exemplos de conhecimento explícito que a gente pôde registrar ali, tá? Bom, nós falamos um pouquinho também de ambientes organizacionais para a criação do conhecimento. Aqui nós temos um dos ambientes que é o do Google, né, que ele é totalmente projetado para que se possa desenvolver novos produtos e serviços, né? Então as pessoas, tudo que está aqui nesse ambiente vai proporcionar para a pessoa desenvolver mais, inovar mais, né? Nós fizemos até um estudo de caso disso, que vocês criaram ambiente mais produtivo para a área de projetos logísticos. Aqui nós temos outro caso, né, que é o Facebook, também que tem a mesma configuração, tudo colorido, então tem programas de incentivo para que você possa levar seu pet para trabalhar com você, então maneiras de manter as pessoas motivadas. Aqui nós temos o ambiente da DHL, né, que nós temos aqui sala de jogos, leitura, parte do cafezinho, que você precisa ter um momento para poder relaxar. E nós temos aqui o novo escritório da Amazon, que está para sair esse ano aí, e que é um ambiente totalmente sustentável, inovador e criativo para que as pessoas possam desenvolver mais e mais soluções, tá? Bom, e aí nós chegamos na parte empresarial, que está muito ligada a essa parte do clima. Nós falamos um pouquinho do Fordismo, até a acumulação flexível, onde se tinha ainda um processo que era totalmente em massa. A gente veio ao longo dos anos, né, otimizando esse processo produtivo, até que a gente chegue numa parte que a gente tem o foco da qualidade, o foco da produção flexível, tá? E isso surgiu lá com o Henry Ford. Depois nós chegamos ao sistema Toyota de produção, que é o mais atual e o mais eficiente que nós temos aí no mercado, tá? E aqui do Fortismo acumulação flexível, né? O controle da informação e conhecimento, esse conhecimento técnico e científico é determinante para a competitividade da empresa, como nós vimos, né? A criação de novas formas de aglomeração e coordenação com subcontratação de fornecedores. A gente procura agora centrar mais no que a gente é melhor, mais especialista e terceirizar aquilo que é mais de apoio, né, para a empresa. A qualidade da organização passou a ser um diferencial nas empresas. Fortalecimento do capital financeiro e o poder de compra e consumo também mantém a competitividade da empresa aí junto aos seus clientes e também os fornecedores. Aumento da complexidade do sistema produtivo e financeiro, né? Nós temos aí o exemplo da cadeia de suprimentos, que a gente já conversou um pouquinho, né? E a evolução dos critérios de compra do consumidor. Então, o consumidor está muito mais exigente hoje em dia. Então, a gente precisa atender essas novas demandas com relação a isso. E a empresa, o que ela é? Né? Ela é definida como uma unidade socioeconômica, ela é voltada para a produção de um bem ou serviço, né? Podem ser editoras, construtoras, confecções, consultorias, hotéis. Tem um papel sociocultural para que gere emprego, né? Desenvolvimento de ciência e tecnologia, e desenvolve estratégias para processos inovadores, né? Para poder se diferenciar no mercado. Estimula o progresso da humanidade, né? Claro, quando você tem uma empresa multinacional colocada no seu país, o seu país adquire essa tecnologia, né, provinda da empresa e influencia o comportamento das pessoas. Então você vai passar, às vezes, falar uma segunda linha, se vestir de determinada maneira para poder ingressar nessa empresa. Induz ao consumo, né, e padrões estéticos. Vide aí o que nós temos da grandes empresas como a Apple, a Ferrari, né, a Swatch com relógios, né, com a empresa suíça de relógios. A comunicação está ligada em todos os processos da empresa. Tudo isso que a gente está vendo aqui tem importância, a comunicação tem uma importância muito grande em todos esses aspectos da empresa que a gente está conversando aqui. Tá?
E a empresa é um sistema aberto que vai interagir com o meio onde ela está inserida. Né? Vide aí o que a gente está fazendo de análise dentro da nossa fábrica de skates, lá na disciplina de Projeto 1, lá da Bárbara e do professor Júlio. Né? Falando na terceira pessoa aqui, para que vocês possam relacionar lá. Tá? E são sistemas, né, que têm entradas, né, de matéria-primas, informações, né, tem clientes também, e saídas que vão ser os produtos acabados, a informação tratada, que vai interagir de uma maneira interna, né, na empresa, e também nós temos a interação também externa. Né? E nós temos uma retroação aqui, né, conforme eu vou jogando os meus produtos, meus serviços no mercado, eu vou fazer uma ação para poder melhorar os meus processos de entrada aqui no sistema. Tá? Bom, eficiência e eficácia, pessoal, o que vem a ser isso? Né? Que está muito ligado aí às nossas ações e também à tomada de decisão no ambiente empresarial, principalmente com relação à informação. Eficiência e eficácia são palavras semelhantes, né? E muitas vezes são consideradas sinônimos. Porém, existem diferenças sutis na definição e a utilização de ambos os termos. Tá? Eficiência seria o ato de fazer certo as coisas. Tá? Vai fazer o quê? A gente vai fazer certo da primeira vez, reduzindo os desperdícios. Então, fazer mais com cada vez menos. Tá? A eficácia, o que ela vai fazer? Ela vai fazer as coisas certas. Então, chegar no objetivo. Então, foco no objetivo. Refere-se a fazer a tarefa certa, completar as atividades e alcançar as metas e objetivos colocadas na empresa. E a comunicação está muito ligada a isso, porque ela vai fazer com que a gente se torne menos ou mais eficiente, menos ou mais eficaz. Então a gente precisa se comunicar de uma maneira correta. Tá? E a sinergia aqui, que vai ser um resultado disso, né, é a ação e esforço simultâneos, né, com cooperação, coesão, trabalho ou operação associadas de uma maneira integrada. A sinergia ela tem muito relação com integração, com coordenação das atividades. Tá? E a comunicação eficiente e eficaz, dotada da sinergia da empresa, gera competitividade não só para a empresa, mas toda a cadeia de suprimentos. Tá? Bom, e nós falamos também de cultura fora e dentro da empresa. Né? Vai estar muito relacionado com o que a gente já conversou um pouquinho. Hoje, com a globalização, os mercados estão mais unificados. Né? Nesse cenário é grande o volume de negociações, né, que ocorre em ambiente internacional. E falar inglês, espanhol, até uma terceira língua é muito bom, principalmente para quem vai trabalhar com logística, todas as áreas, viu, pessoal? Desde um matemático, um filósofo, um tecnólogo em marketing, um logístico, então recursos humanos, é muito importante que vocês falem uma língua estrangeira, tá? E o inglês é o mais básico possível, tá? E nós devemos observar as diversidades de relações interpessoais, de gênero, né, que a gente conversou lá da Tunísia, espacialidade e maneira de decidir as informações. A gente precisa levar em consideração isso para que a gente possa tornar-se negociadores internacionais. Tá? Falamos do clima organizacional, né, que vai descrever, né, como as pessoas trabalham, como elas cooperam, como elas atuam, no gesto de entregar um documento, como elas se tratam no restaurante, se tem interesse ou apatia diante dos assuntos que dizem respeito à empresa. Tá? O clima organizacional tem efeito direto sobre a satisfação e a motivação para o trabalho. Né? Quanto melhor o clima, mais produtivo vão ser as minhas equipes para que possam tornar o trabalho mais produtivo. Tá? A tomada de decisão, pessoal. Então, quais são as fases para que a gente possa tomar uma decisão correta? Tá? A gente vai identificar um problema, né? A gente vai obter informação sobre as condições organizacionais e ambientais, e depois a gente vai partir para uma solução do problema, que pode ser soluções programadas, que são soluções já bem definidas, que eu já tenho um procedimento para poder resolver esse problema, e ter as não programadas, que é o que mais acontece, né? Que não possui soluções bem definidas, então são as famosas contingências. E aí eu preciso fazer um mapeamento para que eu possa tomar abordagens que são racionais ou perspectiva de racionalidade limitada. Então aqui eu vou utilizar números e aqui eu vou utilizar mais a minha experiência, tá? Para tomar decisão. Tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu tentei fazer um resumo muito grande aí, ficou grande o vídeo, como vocês podem ver, mas estão aí os principais temas aí que a gente conversou durante o bimestre,
para que vocês possam fazer uma prova com mais eficiência aí, tá? Havendo dúvidas ainda, por favor, me procurem nas redes sociais aí, ou então nos meus meios de comunicação que eu tenho disponibilizado para vocês aí, tá? E para que vocês possam ser produtivos aí e alcançar uma boa nota. Antes de alcançar uma boa nota, eu queria que vocês pensassem o seguinte: o que eu estou levando para a minha vida profissional, principalmente para pessoal, com tudo que eu estou aprendendo, tá? Se preocupe muito com isso, tá? Porque nota é um negócio meio... uma coisa muito agressiva, parece uma moeda de troca, mas pense principalmente quando vocês forem fazer essa prova, ou então continuar estudando aqui todos esses conceitos que a gente está vendo em outras disciplinas, o que você pode agregar de valor para a sua carreira profissional e também para a sua vida pessoal, tá bom? Desejo a vocês uma boa prova aí e que vocês possam crescer cada vez mais na carreira de vocês. Um abraço e até mais.